Olá, está no ar mais um Conversando com Divaldo Franco. Será que o sonho representa alguma coisa na nossa vida? Será que eles podem ser experiências espirituais? Acompanhe a entrevista. Freud afirma que os sonhos são veículos de expressão do nosso inconsciente. Já outros há que afirmam que os sonhos nada representam. Como o Espiritismo conceitua o sonho? Nós damos razão a ambas as correntes, porque os nossos arquivos no inconsciente mantêm as nossas experiências exitosas, as fracassadas e as não realizadas. Toda vez quando nós anelamos por determinada coisa e não logramos, geramos uma frustração e ela fica no arquivo do inconsciente. Essa frustração pode retornar oportunamente como um fenômeno anímico na mediunidade, em que nós estamos fazendo a catarse, ou como no fenômeno onírico, em que através do sonho nós estamos libertando aquela fixação. Mas a grande maioria dos sonhos nada mais são do que impressões que nós arquivamos no subconsciente e que eliminamos sem maior consequência. Alguns sonhos podem ser experiências espirituais? Eles têm também, à luz do espiritismo, umas outras psicogêneses. Podem ser arquivos do inconsciente profundo de outras reencarnações. Aquelas lembranças de outras reencarnações ressumam através do perispírito e voltam ao nosso cérebro como sendo imagens atuais e que foram de existências passadas. Também eles podem ser resultados de fenômenos mediúnicos, graças ao desdobramento, como o espírito pode desligar-se parcialmente do corpo, assevera Allan Kardec que, nesses momentos, os encontros espirituais, as viagens chamadas astrais, Allan Kardec não usa a expressão, essas viagens espirituais em que nós vemos paisagens, encontramos pessoas, quando retornamos é elaborado o sonho dentro do nosso consciente e nós trazemos a imagem viva. Mas ainda temos um tipo de sonho, que é o chamado freudiano, aquele que é defluente da libido, em que as nossas fixações sexuais, e o ser humano é, com toda correção dito, um animal sexual, com o uso da razão, eles tomam um corpo muito grande em formas de pesadelos, em forma de acontecimentos não realizados, em conúbios muitas vezes tormentosos, em que o indivíduo trabalhou muito no inconsciente, mas não agiu. Então eles agora retornam de maneira perturbadora. Você disse do sonho perturbador. E eu me recordei do livro Nos Bastidores da Obsessão, que o Manuel Filomeno de Miranda, quando passou aquela história, ele ainda estava encarnado e ele ia em desdobramento fazer os trabalhos. E ele vai a uma região muito de trevas, muito de baixa vibração, e ele, quando volta, pergunta assim, mas o que eu vou lembrar? E falam assim, vai ser como um pesadelo. Então nós poderíamos dizer assim que alguns pesadelos nós estamos lá trabalhando para o bem? Sim. Quando nós estamos trabalhando no bem, ao retornarmos, nós temos sensações eufóricas. De vermos, por exemplo, pessoas queridas, seres angelicais, e Jesus Cristo, Maria Santíssima. É como o nosso cérebro decodifica aquela imagem com a qual não está familiarizado. Mas quando se trata dessas regiões, Filomeno de Miranda refere-se ao anfiteatro, aquela região terrível que era comandada por um espírito grande hipnotizador. Então, nós recordamos com aquela sensação desagradável. As imagens são convertidas agora em angústia, em estados de aflição inconsciente. São sempre lembranças de desdobramentos espirituais, de acordo com a região, se as regiões inferiores ou se as regiões superiores da vida. O
Os sonhos e seus significados sempre despertaram o interesse da humanidade. Recentemente, a ciência descobriu que até mesmo os bebês sonham dentro do útero da mãe. De acordo com a ciência, os sonhos são uma experiência do inconsciente que ocorre durante o sono físico. Já para algumas tradições religiosas, os sonhos são interpretados como uma expansão da consciência, muitas vezes revestidas de um certo misticismo. Nesse sentido profético, é possível encontrar muitas citações sobre os sonhos na própria Bíblia. Um exemplo está em Mateus capítulo 2, versículo 13, que se refere a um aviso recebido em sonho por José sobre um plano do rei Herodes para matar Jesus e que, para escapar, teria que fugir para o Egito com Maria. Mas o tema ganhou um sentido mais científico com as pesquisas de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e de seu discípulo, o psiquiatra suíço Jung. Freud definiu o conteúdo dos sonhos como uma realização dos desejos dos indivíduos. Jung acreditava ser uma ferramenta da psique em busca do equilíbrio por intermédio da compensação. A questão 401 de O Livro dos Espíritos explica que durante o sono, os laços que prendem o espírito ao corpo se afrouxam, o que permite que seu espírito possa se locomover pelo espaço, mantendo um contato mais direto com sua verdadeira pátria, a pátria espiritual. Quanto ao conteúdo desses sonhos, ele dependerá da sintonia mental do indivíduo e do estágio evolutivo em que se encontra, ou melhor, se serão bons sonhos ou pesadelos. Embora os significados dos sonhos se diferenciem de acordo com a crença pessoal de cada um, quando se trata dessa fábrica de imagens e símbolos, explicações é o que não faltam. Para o Espiritismo, os sonhos podem ser resultados de experiências extracorpóreas. E você que tem medo da morte, pode encontrar neles uma prova de que depois da vida, só existe vida. Pois todas as noites, você de uma certa forma morre renascendo no dia seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com muito mais sobre o sonho. Não saia daí!